Marcos 11:12. O dia que Jesus teve fome. Eu vou falando fome, tem gente que já vai ficando com fome. Mas também não tem problema, que tem uma tapioca aqui do lado. Aleluia. Pastor, muito marqueteiro, eu sei. Olha só. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Até aí. No versículo, não precisa abrir, no versículo 20 você vai ver que os discípulos passaram por aquele local e a figueira havia secado. Quando você vê a narrativa de Mateus e Lucas, você vê que a figueira, na narrativa dos dois, secou na hora. Agora, isso muito me intriga, profeta Isolete. Isso muito me intriga. Sabe por quê? Porque até o presente momento é um Jesus que ninguém conhecia, que estava sendo manifesto ali. Porque até então, Jesus, até esse ponto do seu ministério, ele transformou água em vinho, num casamento. Ele proporcionou alegria. Jesus, ele via uma viúva junto com seu filho num ato fúnebre, aqui, andando, caminhando. Ele parava o ato fúnebre e ressuscitava o filho, transformava em alegria. Jesus, ele ia até a casa de Marta, e Lázaro estava morto há 4 dias, e ressuscitava. Lázaro dizia: vai viver. Um Jesus que até então não terminou nada com morte. E agora, nessa história, ele está falando um nunca mais. Um Jesus que a gente só estava conhecendo do vai, continua. Ainda tem vida aí, né? Já dizia aquela música, né? Ainda tem vida aí. Não precisa cantar não, eu fui mais rápido que você, eu só queria ainda só ganhar. Tem vida aí. Eu só queria ganhar só. 1-0. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Então a gente vê que a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, foi curada. Mas de repente a gente chega um Deus que era o Deus do não, fica tranquilo, o seu irmão vai voltar a viver. Não, fica tranquilo, não acabou, vai continuar. De repente agora ele também começa a se revelar a ser um Deus que diz: nunca mais. Nunca mais eu quero. Choro, peguei. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Quem sabe canta aí. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Deus vai me revelar aqui outra música. Ela sempre ganha, né? Mas enfim, agora é um Jesus de nunca mais. Nunca mais essa amizade. Nunca mais vai haver fruto de você. Me parece que é um Jesus que mostrou o evangelho muito bonzinho, mas agora está sendo um pouco mais firme. Não está fazendo questão se você não for de fato produtivo. Me parece que é um Jesus que está pegando mais firme. E é muito interessante isso, porque os discípulos com certeza estranharam. Tem muitas situações que eu não sabia o que fazer. E Deus me colocou em situações que eu não sabia o que fazer. Tem muitas situações que eu não desejei passar, mas Jesus me colocou no meio delas. E se eu pudesse, eu não passaria. Mas só depois que eu passei que eu entendi que na verdade o que Deus queria não era que a minha fé fosse construída como um castelinho de areia, mas que fosse fundamentada na rocha. Sabe por que você passa por o que você passa e recebe algum nunca mais de Deus? É porque de fato Ele chacoalha você
para você ter uma fé fundamentada nele, não ser qualquer vento que simplesmente vai se esvair, vai acabar com a tua fé. É por isso que alguns nunca mais acontecem na tua história. Para ter força do Senhor, força, extrair, ter raízes de verdade. É por isso que isso acontece. Agora, tem algumas coisas que chamam a atenção no texto. Se você for voltar ali em Marcos 11, 12, volta lá. Ó, Marcos 11, 12. Tem alguns detalhes do texto, Bispa Érica, que são muito interessantes. Nós vamos acompanhar ele, nós vamos dissecar o texto. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Teve fome. Vamos lá, gente. A fome é de quem aqui? Não. A fome é de quem? Então, se a fome é de Jesus, e a Bíblia está dizendo, não é a fome que eu e você temos de sair de um culto muito tarde, estar numa igreja que não tem um café, e procurar algum lugar para comer e não acha, e chega em casa, profeta Dona Isolete, e tem que chegar lá e fazer um miojo, porque não tem o que comer. Aqui nós estamos falando da fome de Jesus. Não é qualquer fome. É alguém com um ministério muito corrido, que teve fome. Ele para no meio do seu corre, e a Bíblia diz que ele olha para uma figueira. E a grande questão, Bispa Érica, que parece que tem algo que acaba com o texto, que está no próximo versículo. Vendo ele de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Você concorda comigo que Jesus é o Criador dos céus e da terra? Ele é o princípio de todas as coisas, ele sabe tudo? Você concorda comigo que ele saberia se a figueira tem fruto ou não tem fruto, mesmo sem ir lá? Até porque ele é onisciente, sabe tudo. Tem discussão teológica que pode ser que diga que ele não é, mas eu acredito que sim. Teria revelação do Pai para isso. Mas o comportamento botânico dessa figueira é muito interessante, porque ela só produz folhas se primeiro ela produziu fruto. A figueira, antes de produzir folhas e ficar bonita, ela produz frutos. A figueira, para quem não sabe, é um sinal de Israel, de Deus. Toda vez que a Bíblia fala em figueira, ela fala de mim e de você. O que a Bíblia está dizendo é: você não precisa estar todo bonitinho, o que de fato você precisa ter é frutos. Porque de longe ele viu que era bonito, tinha folhas, e as folhas da figueira é grande. E hoje a gente vive muito assim: de longe, empolgante, de perto, decepcionante. Fala comigo: de longe, empolgante, de perto, decepcionante. De longe uma família bem-sucedida, de perto é uma família fraudulenta. De longe um ministério maravilhoso, de perto vai conhecer o profundo, amargurado, invejoso, briguento. De longe, tranquilo, de perto, uma áspide venenosa. Eu mudei um pouco para não dizer uma cobra venenosa, fica mais bonito. Jesus hoje está querendo acabar, querido, com tudo que na nossa vida é apenas uma mera aparência. Jesus está querendo acabar com coisas na minha e na tua vida que só parecem, mas não são. É por isso que eu vou dizer que hoje a tua casa ela é 100% abençoada. Hoje a tua vida financeira, Deus quebra as dívidas da tua história. Você, em nome de Cristo Jesus, em 2024 vai ser o ano que você vai se livrar das dívidas. Parece que está tudo bem, mas deixa eu te falar, não está tudo bem. As dívidas não serão mais algo que vai segurar você. 2024 não vai ser mais um ano na história em que você não consegue realizar os seus sonhos. Mas 2024 vai ser o ano em que você vai ver com alegria sonhos sendo realizados para a glória de Deus. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus está mudando tua vida hoje em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Deus está mudando tua vida hoje em nome de Jesus. Coisas que só pareciam vão começar a ser verdade na tua história. Coisas que você só declara vão começar a acontecer.
A prosperidade que você ora vai ser real na tua vida. A família que você ora vai ser real na tua vida. Os teus sonhos hoje começam a ser real na tua vida. Agora, o interessante, as folhas bonitas, o comportamento botânico dessa árvore é que ela tinha que ter fruto se tem folha. Por isso não se importe muito bem se você está muito bonito ou cheiroso. O que na verdade a gente tem que ter é fruto. Esses dias veio um casal, sentou comigo e falou: pastor, nós escutamos isso a teu respeito, tal, não sei o quê. Eu falei: olha, eu sei que você daqui a pouco conhece mais a outra pessoa, ouviu mais, mas faz o seguinte, senta aí e veja os frutos. Coma dos frutos, e aí você vai saber quem de fato eu sou. Porque figueira só com folhagem não mata a fome de Jesus. E eu estou aqui para saciar a fome daquele que me enviou. Amém? Agora, olha que interessante. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Figueira é eu e você, nós somos a figueira. Israel é a figueira. Sabe o que é interessante, gente? Jesus não foi pedir para o Egito. Jesus não foi pedir para a Síria. Jesus foi pedir para Israel. Jesus usa algumas bocas às vezes para pedir. É isso que é interessante. Existe uma irmã que é uma história muito conhecida, que ela ligou na rádio dizendo que precisava comer. Preciso que Jesus me envie uma comida aqui hoje, uma cesta básica. E aí diz que um satanista ouviu aquilo e disse que mandou a cesta básica para ela. Chegou na casa dela a cesta básica. E ela ficou muito feliz. E aí o satanista falou assim: pergunta para ela se ela não quer saber quem é que está mandando. E ela falou: não preciso saber quem está mandando, porque quando Jesus manda, até o diabo obedece. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Jesus ele está pedindo para a figueira. O que eu vim dizer para você hoje é que no reino de Deus tem muitas coisas a serem realizadas. E Jesus ele quer te dar o privilégio de participar. Ele não morreu de fome. Escute isso. Jesus no mínimo na Bíblia, no mínimo, porque a Bíblia diz que tem muitas coisas que Jesus fez que não foram nem escritas, mas no mínimo na Bíblia, Jesus ele multiplicou pães e peixes para multidões pelo menos 2 vezes. Ou seja, para alimentar a fome de muitos, ele multiplicou pães e peixes. Mas aqui na figueira, ele chegou com fome e ele saiu com fome. Tem muita gente esperando dar fruto, achando que Jesus vai sacudir você e vai fazer um milagre em você. O que Jesus quer de você é um fruto espontâneo. Se ele mexer no teu DNA para você dar fruto, não foi sincero, não foi verdadeiro. Ele vai fazer milagre para o reino dele, você agindo ou não agindo. Só que ele quer matar a fome em você. E se ele mexer em você, ele tiver que fazer algum milagre em você para produzir frutos, querido, não vai ser genuíno. O que fica atestado aqui nessa figueira é que Jesus queria saber da generosidade da figueira para com ele. Nós vamos agora fazer aqui do lado aqui, ó, na AutoPay que nós agora alocamos. A próxima, em nome de Jesus, vai ser o pessoal da tinta aqui. Mas vai ser gasto ali em torno de 1 milhão. 1 milhão mais ou menos. Bem pouquinho. 1 milhão, vai ter um estúdio top, salas bacanas. E eu estou muito em paz com isso, porque se vocês não se moverem, você não entender que é Jesus pedindo a figueira, tranquilo, ele multiplica pão e peixe, só que da tua vida ele sai com fome. Da minha, da tua história ele sai com fome. É um Guilherme Seolim, que eu não sei se está aí o Seolim? Não? Está lá, com o filho dele, né? Ali está lá o príncipe, Noah. Em que se você não se mover não tem problema. Deus se move, multiplica pães e peixes. Mas você tem que entender que existe uma fome de Jesus. E que ele pede para você, e pode ser que seja dinheiro, pode ser que seja levanta e vai trabalhar, faz alguma coisa para mim. Eu não sei o que Jesus te pede, mas pode ter certeza que tem alguma fome dele, que ele está incomodando você. E que sim, ele usa às vezes boca de pessoas. Às vezes ele não fala direto, às vezes ele usa a boca de alguém. A questão é, você está saciando a fome de Jesus quando ele para você? Agora,
tem mais coisa nesse texto. Olha que lindo. Jesus pergunta, ele sabia ou não sabia que a figueira tinha frutos? Claro que ele sabia, ele era Deus, ele é Deus. Mas ele, de longe ele viu e foi ver de perto. Esse é nosso Jesus. Mesmo sabendo que a gente não quer matar a fome dele, mesmo sabendo que a gente se desviou dos caminhos dele, mesmo sabendo que a gente não quer nada com ele, a gente não é ousado, a gente não retribui nem 1% do amor dele, ele vem para perto. Esse é o Deus que eu e você temos, um Deus de perto, Emmanuel. Ele está conosco, Bispo Eric, ele está colado com a gente, ele nos abraça sujo, ele é o pai sentado, esperando o filho que só deu prejuízo, o filho que não mata a fome, o filho que não ajuda, ele está ali esperando, dizendo, ei, eu quero ir perto de você, e eu não vou te obrigar a dar fruto, porque eu não preciso do que você tem, porque você tem que entender que até o que você tem fui eu que dei. Perto quero estar, junto aos teus pés. Cante essa canção pra ele, diga. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render. Diga tudo que há em mim, eu oferto a ti, Senhor. Tudo que há em mim, quem veio ofertar, oferte. Mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado a tudo que o Senhor já fez por mim. Deus dá semente ao que semeia. Sabia que a semente que você, dizimista e ofertante, trouxe aqui no altar foi Deus que te deu? O que Ele quer ver é se você está disposto a matar a fome dele, querido. Mas Ele não precisa de nada de você tem, porque tudo é dele. Você tem que entender. Nós não somos uma igreja que estamos chorando por um recurso de um povo, não. Nós somos uma igreja que chora por alma, para que você entregue teu coração totalmente a Deus. Sabe por quê? Porque se eu não aproveitar o privilégio de pregar o amor, o evangelho de Jesus, Ele não precisa de mim. Ele fala assim, eu boto as pedras para falar. Eu só quero aproveitar esse privilégio de servir algo para Jesus. Como Maria, né? Essa música linda, maravilhosa, como... Não precisa cantar não. Como ele disse aqui. Quase, né? Já, quase. Escapei. Eu vi já, eu senti. É a boa parte que não vai ser tirada, né? 2-2 agora, hein, bispo? Mas, gente, ele é alguém que vai de perto e chega perto da figueira e vê que ela não tem, ela dá todos os indícios que tem fruto. Ela se veste para o culto, ela ensaia. Ela vem para a igreja, ela traz o envelope na frente. E não tem nada, mas ela traz. Vários. Ela faz tudo. Mas tem algo aqui que mexe comigo. Que parece que acaba com tudo que eu estou falando. Que parece que arrebenta com a minha mensagem. Tem uma parte do texto que parece que, né, pastora? Você já entendeu, você é mestre aqui, né? Parece que acaba com tudo. Não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Pastor, você está falando não tem nada a ver, porque não era tempo de figos. Não era tempo. Mas sabe o que me instiga? É que não sendo tempo de figos, no verso 14, Jesus está falando assim: nunca mais coma alguém de ti nada. Espera aí, Jesus está sendo injusto?
Jesus está mal-humorado, ele está pecando. Então por que ele está insistindo no assunto? Não é tempo de figo, mas ele está, tu vai dar figo. É porque o solo é dele, a figueira é dele, ele regou, ele plantou. Não venha dizer que você não tem tempo para ele. Tudo é dele. Não venha dizer que você não tem tempo. No reino de Deus, não venha dar o mesmo atestado médico que você vai dar no teu trabalho para não ir aquele dia. Não venha arrumar as mesmas desculpas que você dá para se desviar de algumas pessoas que você não quer conversar. Uma fome de Jesus é uma fome que tem que ser saciada. Uma demanda de Jesus é uma oferta que você tem que se virar para encontrar. Uma demanda de Jesus é uma demanda que precisa ser atendida. Não importa o tempo. Eu acho incrível quando Davi, ele estava, Bispa Érica, na sua caverna, fugindo de Saul, mas já com seus valentes, prosperando, e ele suspira: como eu queria como eu queria tomar água de Belém. E de repente um dos seus valentes escuta aquilo e fala: eu vou atender a aspiração do meu rei. E os caras se colocam em risco para pegar uma água para Davi. Porque o que movia os principais valentes de Davi era atender o desejo do coração do rei. Eu oro aqui em nome de Jesus Cristo que o que mova você para uma vida mais radical, se assim você considerar, para uma vida mais certeira. Sabe por quê, gente? Sabe por que eu digo radical? Porque você que é empresário, tem negócio, emprego, você que tem família, se tua esposa não for radical, fiel a você, você não quer. Se você tem funcionário que não é radical comprometido contigo, você não quer. Se você está num projeto, seja ele pago ou não pago, voluntário ou não voluntário, e a pessoa não é respeitosa, radical nos horários, você não quer. Deus, não é que Ele não quer, Ele também não precisa. É por isso que eu oro que em nome de Cristo Jesus, Deus está levantando uma geração radical. E eu pego essa palavra 10% aí, porque uma geração radical muda a história de uma cidade. Muda a história de uma cidade, muda a história de um estado, muda a história de uma nação. Que você, teu recurso, a tua casa, a tua família, seja em nome de Cristo Jesus, fonte para tantas outras pessoas. Em nome de Jesus. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Verso 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Eu falei aqui sobre a figueira, que a figueira representa a mim e a você, correto? Olha que interessante, como essa questão dos figos é muito importante, o fruto é muito importante. A desobediência e a morte entrou por um fruto. Deus disse para Adão: Adão, se você comer do fruto, daquele fruto, a morte entra e os seus dias vão acabar. E agora Jesus, ele não encontra um fruto, parece que o fruto está fadado ao fracasso. Mas de repente Jesus Cristo disse que chamou a gente: eu vos chamei para que deis frutos, e frutos que permaneçam. O fruto do Éden entrou, eles comeram e começou a acabar, a não permanecer. A morte entrou, mas Jesus Cristo disse que Ele entra e nos faz dar frutos que permaneçam. Deus quer que você dê frutos, sabe por quê? Porque mesmo quando você não esteja lá, os teus frutos estão. Você começa a trabalhar 24 horas, sabe por quê? Porque mesmo que você não esteja lá, os seus frutos estão. Você curou outras pessoas. Interessante que havia um rei na Bíblia chamado Ezequias. Um profeta chamado Isaías chega à casa dele e fala: Ezequias, você vai morrer em 15 anos. Ele fala assim: Ezequias, você vai morrer. E Ezequias era um cara muito crente, de oração. O profeta está indo embora, Ezequias vira
para a parede e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te servi, o Senhor sabe que eu fui um cara temente, então por favor me dá mais vida. O profeta volta e fala: Ezequias, arruma a tua casa que eu vou te dar mais 15 anos de vida. O profeta estava indo embora, o profeta voltou e falou: 15 anos de vida. Agora o que me chama a atenção é que, além dele falar 15 anos de vida, Ezequias estava com feridas. Fala comigo, feridas. Ele disse: daqui 3 dias você vai entrar no templo da igreja cantando, feliz da vida. Só que Isaías está indo embora, ele fala para um dos servos de Ezequias: pega pasta de figo e passa na ferida do rei. Pega a pasta de figo, do fruto do figo, e passa na ferida do rei. Sabe o que eu vim dizer para você que está aqui hoje? Será que Deus tinha poder de curar só com uma palavra, Bispa Érica? Sim ou não? Ele poderia falar: tu vai viver 15 anos, fecha a ferida e está curado. Mas Deus resolve dar o privilégio da gente ser usado para manifestar os nossos frutos, para curar uma geração. Tem muitas pessoas que Deus disse que elas vão viver, mas elas vivem feridas, porque estão chegando debaixo de algumas figueiras e veem que não tem o fruto que elas precisam para passar e serem curadas. Que em nome de Cristo Jesus, você hoje volte a dar fruto. Jesus não vai fazer nenhum milagre para você dar fruto. Vai ser escolha tua. Dar fruto vai ser escolha sua. Ele saiu com fome. Ele multiplica para a multidão. Mas você dar fruto é uma opção sua. Tem muita gente que Deus já decretou vida sobre ela, só que ela precisa do teu figo. Ela precisa que você se levante. A gente vive numa geração estranha. A gente olha para olha o que Jesus fala: nunca mais alguém vai comer algo de você. Jesus mandou ela morrer? Sim ou não? Não. Jesus não mandou ela morrer. Aliás, ela demonstrava que ela ficava muito bem viva sem dar fruto. Só que a Bíblia diz que nesse texto de Marcos, lá no verso 20, não precisa abrir, dia seguinte ela murchou e secou até a raiz. Em Mateus e Lucas, os autores dizem que na mesma hora ela secou. Sabe por quê? O que você não sabe é que a improdutividade, ela é a antessala da morte. Quando você decide não ser mais produtivo, você morre. Então, quando Jesus Cristo disse: fica aí com essa vida bonitinha, mas sem fruto, ele em momento algum disse que ela morreria. Só que o não dar fruto mata. É por isso que a gente vê alguns senhores, né, já de idade, 80 aninhos, e aí vem os filhos e falam: não, agora o senhor não vai mais fazer nada. Parabéns, o senhor acabou de condená-los à morte. Porque se sentirão improdutivos, e a improdutividade é a antessala da morte. É por isso que chega um ponto da vida de alguém, quando elas param de trabalhar, elas morrem. Porque parou de ser produtivo. Eu vim dizer aqui para algumas pessoas que não é nem pela idade, mas talvez algo entrou e você não está mais ousado como você era antes. Você sabe que teu chamado, ele pode ser potencializado, ele pode ser mais radical. A tua fidelidade, a tua entrega, ela pode ser maior. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que a força do Espírito Santo vai fazer você frutificar, florescer. Eu declaro saúde, eu declaro alegria, eu declaro prosperidade que você jamais viu. Eu sei que Jesus está vindo hoje perto de você, dizendo: ei, me dá de comer, me dá de comer. Eu sei que vai vir fruto daí. Mata a minha fome. Eu sei que aqui tem uma geração que vai matar a fome dos céus, vai manifestar o céu na terra. Eu creio nisso. Seus frutos vão permanecer. Querido e querida, partindo para a conclusão, para o encerramento. Olha só. Que você possa usufruir de tudo que Jesus separou para você. Tudo, absolutamente tudo. Que você dê fruto, que você seja sombra, que você seja alimento. Que Jesus olhe e se satisfaça. Como ele olhou com Jó e falou assim: está vendo meu servo Jó?
Eu posso dar tudo para Ele, porque Ele sabe que tudo não é nada. Eu posso dar tudo porque Ele entrega tudo para mim, porque Ele me devolve. Que aqui não seja uma geração do 13º discípulo que não entrou. Que quando Jesus pediu tudo, Ele não pôde dar. Gente, isso é muito verdadeiro. Talvez eu até agora eu preguei aqui algum evangelho muito abençoado e Jesus abençoa. Ele cura no ato fúnebre. Ele estanca o fluxo de sangue de 12 anos. Mas aqui nesse momento agora eu quero falar do evangelho de nunca mais. Nunca mais eu deixo de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu não vou esperar Ele fazer um milagre na minha vida, porque eu sei que isso é responsabilidade minha. O milagre está como eu tomo atitude em relação a isso. Eu não vou deixar de ter uma vida de oração radical, porque eu sei que quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim, é o que está escrito. Os que de madrugada me buscam, está lá no texto, me encontrarão, está 40 dias, 3 horas da manhã, aqui. Sabe, honrar o Senhor Jesus, de verdade. Como é triste, querido, eu como pastor mesmo novo, cresci no ministério. Como é triste você ver alguém sorrindo para você e quando vira as costas, você escuta comentários que ela não é tão comprometida assim contigo. Que você e Jesus sejam 100% um só. Ele não te pede nada do que Ele já não te deu. Ele dá a semente ao que semeia. A semente é dele. Deus está querendo acelerar alguns processos na vida de muita gente aqui hoje. A pergunta é: quem hoje quer renovar um pacto e uma aliança com Ele de 100%? Ele não quer... o jovem rico não houve abertura para negociação. Sabe, João, não teve um... Senhor, dá para ser 50, meio a meio? Dá para ser 70? Dá para ser 80? Não, é tudo. Talvez, pastor, mas ele tinha muito dinheiro. Por que com Pedro não foi assim? Deixa eu te falar o que aconteceu com Pedro. Pedro estava sem pescar nada. Jesus encheu a rede dele. Ele veio arrastando a rede. Ali, Jesus fala: quer me seguir? Quero. Larga os peixes e vem. Eu quero hoje fazer um apelo aqui agora. Seja você que conhece Jesus ou não conhece, mas de pessoas que querem fazer um voto no altar com o Senhor, que 100% da minha vida é do Senhor. Vem para frente que eu quero orar por você aqui agora em nome de Jesus. Se essa palavra te cutucou, aí já tem gente levantando. Isso aí, ousadia. Gente, se você sabe que você tem que fazer alguma coisa, pega e faz. Se você sabe que tem que fazer alguma coisa, não deixa para amanhã. Sabe uma coisa, Bispa Érica, que Moisés conversou com o faraó? Olha, escuta isso aqui. Pode vir bem para o altar, a pessoa pode vir bem para o altar. Moisés conversou com o faraó o seguinte: você quer que eu tire os piolhos daí? E o faraó falou: eu quero. Porque estava no meio daquela praga toda. E aí Moisés pergunta para faraó o seguinte: quando é que você quer que eu tire os piolhos aí? O faraó fala o seguinte, pastora: amanhã. Toda mudança, todo ato que você tem que fazer para estancar, para resolver, parece inocente. Amanhã não, mas pastor, é 4, 5 horas. Deixa eu te falar uma coisa: se esforce para resolver o que você tiver que resolver com Deus na hora. Esse texto tem 2 versões. Uma que a figueira secou na mesma hora, outra que no dia seguinte ela já tinha resolvido. Eu não sei como é que vai ser tua segunda-feira, mas eu oro para que você resolva o que você tiver que resolver. O Espírito Santo está me dando um direcionamento, dizendo que Ele vai produzir frutos, que algo extraordinário vai acontecer. Mas amanhã você resolva o que você tem que resolver. E se possível, resolva hoje. Porque tudo que Deus não quer é gente bonita, é gente com folhas. Ele é um Deus de perto, Ele chega perto e Ele quer que você mate a fome dEle.